Pois não, grande abraço a você e aos ouvintes da Super Vale. O nosso primeiro personagem, em homenagem ao centenário de Crateús, que será comemorado no dia 15 de novembro, é João Bosco Bezerra Bonfim. O Bosco, escritor, professor graduado em Letras pela UNB, Universidade de Brasília em 1986, mestre em Linguística e funcionário do Senado Federal. Bosco fala da sua ligação com a cidade de Crateús. Eu nasci mesmo na Barra do Riacho Seco, que fica lá, no hoje município de Novo Oriente, e meu pai mora até lá. Mas a minha família, que é dos Bonfim e Bezerra, a minha avó é do Curral Velho. Então, todas as histórias do meu pai referiam-se, porque quando a mamãe veio lá do Curral Velho, então, essa é a história. Além do que, se havia uma cidade para ir, esta cidade era Crateús. Havia uma distinção que era assim, onde vai fulano? Vai à rua. E a rua significava ir a Novo Oriente, que não passava de um arruado. E fulano foi onde? Foi a cidade. Então, quando ia à cidade, ia à cidade de Crateús. E quando eu nasci, em 61, a maior parte dos meus tios já havia migrado lá da Barra do Riacho Seco para Crateús. Então, o tio Otacílio, ou o tio Lucas, ou o tio José Bezerra já eram funcionários do batalhão. E meu irmão, um dos mais velhos, Tarcísio, era funcionário do batalhão. Então, Crateús é esse universo mítico que era o lugar bom de se ir, era o lugar onde havia um mínimo de civilização, onde minha tia Jovelina mora na rua Pedro II, com 97 anos, até hoje. Enfim, Crateús para mim é esse universo mítico e faz parte do meu grande sertão, que é o sertão dos Inhamuns, da Independência, que é o lugar onde eu digo assim, de onde você é? Eu sou do sertão. Então, para mim, Crateús, a terra dos vaqueiros, essas coisas são o meu mote de trabalho, por exemplo, para o meu trabalho de escritor. Então, só o fato de me chamar Bezerra Bonfim já indica que eu devo ser primo de quase metade da população de Crateús. Mas tem os primos remanescentes, como a Dona Osana, do seu neto, né, que é a contadora da cidade, que trabalha na diocese, né, o Valdeon, que é um pastor, né, enfim, são os meus primos. E primos do meu pai mais conhecidos, o Padre Bonfim e a Rosa Moraes. Como é que foi tua chegada aqui, Bosco? Conta um pouquinho a tua trajetória, como é que você enveredou para esse caminho de escritor, de professor? Então eu vim num ônibus da Ipu Brasília, naqueles idos de 1970, dirigido por um primo também, que é filho do Nilo Campelo, que naquele tempo era o dono da Ipu Brasília, né? Eu e um irmão dividindo a mesma poltrona, porque não tinha dinheiro bastante para comprar 2 passagens, e comendo um frito frito de capote numa lata de Neston, né? Eu tinha uma irmã que já morava aqui desde 61, a Naninha, que tinha vindo com a minha tia Luísa Bezerra também, que antes de vir para cá, morou em Crateús, trocou a casa lá, comprou um caminhão e veio morar em Goiânia. Então ela chegou em Brasília antes de Brasília existir. E a trajetória foi essa, né? Trabalhar, estudar, sempre trabalhei e estudei. E quando foi a hora de escolher uma profissão, eu acabei enveredando por esse caminho das letras. Parece que professor eu fui sempre. As narrativas é que aos 9 anos eu já ajudava a minha irmã mais velha, a Graça Bezerra, a dar aula, porque eu acompanhava em todas as comunidades. Então me formei em letras, dei aula durante muitos anos em Brasília, aula de literatura, e isso reforçou cada vez mais o meu gosto pela literatura. A partir disso, fui fazendo os concursos públicos, fui muitos anos servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal e depois passei no concurso para consultor aqui no Senado Federal. E aí, depois desse tempo, é que eu comecei a escrever a minha própria obra autoral. Depois de escrever discurso para muito senador falar, eu acabei, se eu posso escrever para os outros, eu posso escrever para mim mesmo. Então, tem uma obra que tem basicamente 3 vertentes. Uma obra de ensaio, que são essas sobre discurso. Eu tenho alguns livros sobre palavra de presidente, que são todos os discursos de posse dos presidentes brasileiros, do Deodoro até o Lula. A outra vertente é uma vertente lírica da poesia. Eu tenho um poema que chama Romance do Vaqueiro Voador, que também já foi transformado em filme. E tenho as poesias para criança, né? E no meio disso tudo, entre uma coisa e outra,
O que eu cultivo mesmo é o cordel, é isso que se convenciona hoje chamar literatura de cordel. Lá em Crateús a gente tem o Lucas Evangelista, que é um cantador, cordelista, e estive algumas vezes fazendo entrevista com ele lá. Então, as minhas obras mais conhecidas são essas em cordel. É uma série de livros de adaptação dos clássicos, A Roupa Nova do Imperador em cordel, O Soldadinho de Chumbo em cordel, e esses livros que são da minha memória, como O Romance do Vaqueiro Voador, Crônica de Dona Maria Quitéria dos Inhamuns, que conta essas histórias familiares. Mesmo quando eu conto uma história de Brasília, eu conto pensando no Nordeste. Por exemplo, tem uma que chama O Jipe Cangaceiro na Chapada dos Veadeiros, que é a história de um jipe migrante que vai parar na Chapada dos Veadeiros, mas que remonta a essa história dos cangaceiros, que são as histórias que se contava lá, que meu pai contava, a história dos revoltosos. Quantos livros lançados, Bosco? Bom, até hoje 20. Você destacaria algum de todos que você já lançou? Pela minha afetividade ao sertão, O Romance do Vaqueiro Voador, que é a história de um operário que vem para construir Brasília e que ele nunca tinha sido operário, mas que eu construo essa figura desse personagem que voa do alto do edifício do Congresso Nacional. Um mote que tem é: ei-lo caído de bruços para o campo paramentado, peitoral, perneira, gibão, chapéu passado, barbicacho, voou no rabo da reis, mas só chão havia embaixo. Falando da origem dele, antes de tudo vaqueiro, que era a sua profissão, até que da roça veio para a lida de peão, pois domar boi ou martelo exige os mesmos calos na mão. Então esse é um livro que eu destaco por causa dessa memória nordestina sertaneja. Bosco, são obras também voltadas, associadas com o sertão. O que representa o sertão para você? O sertão é um lugar de onde eu ser, né? Então, de onde você é? Então, eu sou do sertão de Crateús, eu sou do sertão da Independência, dos Inhamuns, do Tauá, do Novo Oriente, da Santa Quitéria, do Quiterianópolis, né? Que é essa coisa de ter a memória dos tempos bravos, a memória de uma saga, uma memória épica. Então, assim, como foram os desbravadores, como eram as disputas entre os fazendeiros, como era a conquista mesmo do sertão, como uma luta como a dos revoltosos, que é a Coluna Preste, em 22, como é que eles chegavam lá. Então, esse sertão é esse lugar que é ao mesmo tempo muito longe e muito perto, porque os meus primeiros 11 anos eu vivi na beira do Puti. O Puti, uma das nascentes do Puti, está lá na Barra do Riacho Seco, que é justamente quando se juntam dois riachinhos e quando chega em Crateús já está o Poti daquele tamanho. Então o sertão é essa memória que dá identidade, é um lugar para onde eu voltar. Eu posso vir para Brasília, para São Paulo, para Lisboa e para qualquer lugar, mas na hora que eu sou mesmo do sertão. Bosco ressalta a importância do centenário de Crateús. Para mim, o centenário de Crateús significa a recomposição de uma cidade que tem história. A gente falar 100 anos, 100 anos não é qualquer coisa. Agora nós celebramos em Brasília os 50 anos. E a gente vê que uma cidade com 50 anos não é nada, né? E a gente sabia que Crateús são 100 anos de cidade, mas não quer dizer que não existisse a Vila do Príncipe Imperial. Uma coisa que eu acho importante é a gente celebrar os primeiros habitantes e aquelas pessoas que foram tornando a nossa terra célebre. Eu acho que é importante, por exemplo, você pensar na figura de José Coriolano, ou J. Coriolano, que é um nome de rua, e eu aposto que as gerações mais recentes não sabem quem é José Coriolano, que é um poeta. Ele foi nascido em Crateús, devia ser meu primo, porque ele era filho do Gonçalves Correia Lima e de uma Ana Rosa Bezerra. Se ela era Bezerra, era minha parenta. E ele é um nome de rua, mas ele foi um advogado, formou-se em Recife, foi um juiz, um desembargador e é considerado, nesse tempo Crateús ainda era Piauí, ele foi considerado o fundador da literatura piauiense. É um poeta que viveu no tempo dos românticos, não foi conhecido como Castro Alves ou como outros, até porque estava lá nos confins, mas ele tem um poema que para mim particularmente é muito especial, que chama O Touro Fusco, que ele vai contando a história de um touro vermelho que nasce ali numa das fazendas da região e era um touro muito bravo. Então não é só a história
de um touro bravo é a história de um povo bravo. E eu quero ler só dois pedaços desse poema para falar desse amor que é Crateús. No belo Crateús, sertão formoso, obra sublime do supremo artista, num terreno coberto de mimoso, está cita a fazenda Boa Vista, do príncipe imperial bravo e rixoso, vila do Piauí, a 6 léguas dista. Ali, no maçapê torrado e brusco, nasceu o valeroso touro fusco. Em certo ano do século XIX, além de peste e fome assoladora, no pobre Crateús nem sequer chove, a seca é por demais abrasadora. Um aqui jaz faminto nem se move, outro ali ante a imagem da senhora, pede em pranto banhado ao bento filho, chuva, arroz, feijão, farinha e milho. Foi nesse ano da peste de carência que o fusco neste mundo foi botado, mas da seca terrível inclemência, a mãe vaca matou-lhe enjeitado. Porém dele tratou com diligência o bom do Criador com tal cuidado, que embora magro e feio e cabeludo, foi crescendo um bezerro barrigudo. Então, essa história desse touro fusco, que era um touro bravo, que faz fama, é um pouco a história desse sertão que é arrancado a unha pelos moradores, dos vaqueiros que vão fazendo, mesmo diante da seca, mesmo diante da inclemência do sol, eles vão fazendo essa coisa. E saber que Crateús teve um Fausto, que na década de 50 tinha bancos que eram da própria cidade, que tinha indústria aqui, né? E, enfim, esses são motivos da gente se orgulhar. Particularmente, uma das pessoas mais significativas para mim, para eu resgatar uma imagem positiva de Crateús, foi o Ferreirinha. E o Ferreirinha é aquela pessoa que o pai foi padeiro, depois ele tinha aquela loja de ferragens, e é o escritor da cidade, é o responsável pela memória, é o cronista da região, é alguém que... Então, assim, a pessoa que na década de 60 tinha uma crônica na rádio, educadora de Crateús, falando dos fatos de 30 anos antes. Então, assim, e o Ferreirinha é um comunista de carteirinha, é um rebelde, né? E diz que no auge da ditadura militar, os militares queriam impedir que se comprasse pão na padaria do pai do Ferreirinha, né? E o pobre já estava indo à falência quando uma comadre falou: mas vem cá, eu nunca pensei que pão fosse comunista, vamos lá comprar o pão do compadre Ferreirinha. Então, assim, para mim o Ferreirinha é esta memória viva, é o intelectual que nunca saiu da cidade, é o escritor que guarda a memória, e eu acho que para mim ele é esse símbolo de Crateús, esse símbolo de resistência e de sabedoria, que é uma sabedoria sertaneja que pode não ser feita de uma grande erudição, de grandes enciclopédias ou de grandes livros, mas é feita de um saber do povo. Então, acho que nos 100 anos de Crateús, a minha homenagem é para o Ferreirinha. João Bosco deixa a sua mensagem aos jovens crateuenses. Eu quero falar para os adolescentes. Eu acho que os adolescentes, os que estão completando o 2º grau agora, eu vejo que existia uma oportunidade de uma instituição de ensino superior em Crateús, é uma coisa muito, muito rara, algo que era impensado. E eu penso que a ideia é a gente saber que a cidade de Crateús é uma cidade de luta, sempre foi uma cidade de luta. Além de ela ter significado, num primeiro momento, a resistência à seca, a gente pode ver que durante a ditadura militar, mesmo com os militares lá, com um batalhão, foi um dos centros mundiais da rebeldia e da revolução, porque as melhores cabeças pensantes do mundo, particularmente as comunidades eclesiais de base, faziam do centro de treinamento da Diocese de Crateús um lugar para refletir. Sindicatos foram fundados em Crateús, né? Então essa resistência camponesa, essa vontade de lutar, ela está ali. Então eu penso assim, que o melhor do mundo não está em São Paulo, não está em Brasília e não está em Belo Horizonte. Está em Crateús, numa cidade que pode ser transformada a partir dessa história de luta e de rebeldia. Esse foi João Bosco Bezerra Bonfim, o nosso primeiro entrevistado em homenagem ao centenário de Crateús. Crateús, 100 anos de história. A memória da cultura sertaneja é a força para as novas conquistas. De Brasília, Edmar Soares.